Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs desse nosso planeta, desse nosso Brasilzão, querido, amado. Estamos começando mais um programa Secão em Foco. Hoje, domingo, 9 de março de 2025. A todos uma boa noite e que possamos estar juntos até o final do programa. Hoje, agradecendo primeiramente aos nossos parceiros que fazem a retransmissão, a TVCK, o Web Rádio Fraternidade, IGES, Instituto Goiano de Estudos Espírita, FEC TV de Santa Catarina, 14ª URI de Florianópolis e o Espiritismo e Mediunidade. A todos, muita gratidão e que Jesus abençoe e que essa mensagem possa ir a muitas pessoas que precisam trabalhar esse tema na noite de hoje. E quem vai estar conosco hoje, na noite de hoje, vai ser nosso queridíssimo Marcos de Mário. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Secão em Foco. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Muito obrigado por esta oportunidade e que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor até o final. Que assim seja. E o Marcos hoje vai trabalhar um tema muito importante, minha gente. A nova geração, sua educação e seu comportamento. No momento que a gente está passando pelo processo de transformação, plano de prova, expiação para regeneração, essa parte está pegando. E a gente precisa alertar a quem tem essa necessidade de educar, que são nada mais, nada menos que nossos pais, amigos, várias pessoas. Então, o Marcos, para quem não conhece, ele é educador, escritor e palestrante, coordenador do Grupo Espírita Seara de Luz do Rio de Janeiro, diretor do IBEM, Instituto Brasileiro de Educação Moral, organização educacional. Possui canal no YouTube, Orientação Espírita, e tem já 39 livros editados. Muito bom, já li alguns, não li todos ainda não, mas alguns eu já li. Então, para iniciar o nosso programa, vamos fazer uma prece, pedir ao nosso Mestre Jesus, a nossa equipe espiritual que coordena esse trabalho, para mais esse trabalho na noite de hoje, que possamos ser merecedor dessa mensagem que vai ser passada na noite de hoje a todos nós, e que nosso querido Marcos tenha muita intuição, muita harmonia para repassar essa mensagem tão importante para todos nós no dia de hoje. E que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nossos corações agora e sempre. Marcos, com você, qualquer coisa, estamos aqui no Bastidores, tá bom? Boa palestra. Muito obrigado. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos abençoe nesta oportunidade que estamos tendo deste encontro para podermos conversar sobre a educação no entendimento que o Espiritismo nos reserva. Aqueles que quiserem deixar o seu comentário, fazer uma pergunta dentro do tema, fiquem à vontade, porque ao final da abordagem nós estaremos aqui para atender a todos. Falar de educação é falar de um tema muito profundo e importantíssimo, porque nós, aqui na Terra, somos dependentes da educação para realizar a nossa evolução e para bem aproveitarmos esta encarnação que Deus, nosso Pai, está nos propiciando. E a doutrina espírita é, na sua essência, uma doutrina de educação. Allan Kardec, que era o professor Denisard Rivaio, discípulo do grande mestre Pestalozzi, ele deixa isso muito claro já em O Livro dos Espíritos. Ao apresentar as bases do Espiritismo, ele indica que o Espiritismo é uma ciência que investiga a existência do mundo espiritual e a relação desse mundo com o nosso mundo, o mundo corporal, e é também uma filosofia que tem por base a imortalidade da alma, a reencarnação e a lei de evolução. E dessa filosofia, nós vamos ter consequências de ordem moral, o que nos liga ao Evangelho, aos ensinos morais de Jesus. Assim sendo, o Espiritismo se configura como uma doutrina de educação, porque mostra que nós estamos aqui na Terra, nesta atual existência, para alguns objetivos. Entre esses objetivos, um deles é
o de termos oportunidade de repararmos o mal que possivelmente tenhamos feito em existências passadas, em encarnações passadas. Outro objetivo é aproveitar esta existência para desenvolvermos mais o amor ao próximo. Porque todos nós estamos aqui na Terra para realizarmos esse aprendizado do amor, conseguirmos nos amar. Outro objetivo é dar continuidade ao nosso desenvolvimento intelectual na área do conhecimento e também o nosso desenvolvimento moral na área do sentimento. Assim, então, nós temos vários objetivos para esta encarnação. E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, na sua justiça, nos dá um período da vida corporal que é importantíssimo para todos nós, a infância. Passar pela infância é de vital importância. Por quê? Porque somos espíritos milenares. Nós já tivemos muitas outras existências e trazemos toda uma bagagem, tanto de experiências, de aprendizados, dessas outras existências. Mas temos que assumir, na nova existência, um novo corpo orgânico, biológico, e temos que assumir também uma nova personalidade. E reencarnamos numa nova época, com novos pais, portanto, numa nova família, numa nova situação sociocultural. Então, Deus, que sabe que trazemos conosco as tendências de caráter que estão conosco, elas não são perdidas, apesar da nova existência e do novo corpo, da nova personalidade e da nova situação. Porque tudo é patrimônio do Espírito que somos. Então, Deus, sabendo que temos essa questão de nos deixarmos muitas vezes levar, nos deixarmos arrastar pelas tendências de caráter que estamos trazendo, ele nos dá a infância, estágio do qual nós não podemos escapar. Nós não temos como pular a infância, descartá-la, não há como. Nós renascemos num corpo muito frágil e totalmente dependentes dos cuidados dos nossos pais e responsáveis. Portanto, somos dependentes. E isso é feito para que, nesse período da infância, possamos receber não apenas os cuidados necessários, por exemplo, os cuidados da saúde e assim por diante, mas receber daqueles que são os nossos educadores as orientações morais para corrigirmos as nossas más tendências e continuarmos a desenvolver as nossas virtudes. Porque as virtudes estão conosco. As virtudes são um potencial divino, em germe, que Deus nos deu já no ato da criação, lá como princípio inteligente, que vamos desenvolvendo até chegarmos ao que podemos aqui classificar como humanização, quando realmente somos o espírito dotado de consciência, consciência e livre-arbítrio, consciência, livre-arbítrio e razão. E como nós já estamos nesse estágio há um bom tempo, isso significa que há um bom tempo nós somos obrigados pela lei divina a assumirmos as consequências de tudo o que fazemos. Assumirmos as consequências das nossas escolhas. Porque temos essa liberdade. E é aí que entra, então, a educação, no período infantil. Logicamente, nós já temos que destacar os pais
como os grandes educadores das crianças. Porque quando reencarnamos, nós o fazemos através dos nossos pais. E, normalmente, vamos ter uma família que vai, então, nos acolher, que vai nos abrigar. Por isso, os espíritos superiores, nos diálogos magistrais realizados com Allan Kardec, e que podemos lê-los em O Livro dos Espíritos, eles informam que ser pai e ser mãe é assumir aqui na Terra um grande compromisso educacional. Porque, como nos lembra nosso querido Hermínio Correia de Miranda, os nossos filhos não são exatamente nossos filhos, porque são espíritos reencarnados. E os espíritos, portanto, todos nós, são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus. Temos a mesma origem, o mesmo Pai. Portanto, somos irmãos. Então, quando reencarnamos, quando adentramos a nova existência, os nossos pais são, na verdade, outros espíritos comprometidos conosco e que receberam de Deus a outorga de cuidar de nós, de nos educar. E, portanto, terão que prestar contas perante Deus do que fizeram e do que estão fazendo com os seus filhos. Então, nós vamos recordar aqui a questão 582 do Livro dos Espíritos, quando, então, os Espíritos nos dizem que ser pai e ser mãe é uma missão muito maior do que normalmente nós pensamos e imaginamos. E que quando os filhos se desviam nos caminhos da vida, quando os filhos se desvirtuam, fugindo do bem e do amor, se os pais não fizeram todos os esforços necessários, se os pais não deram cumprimento a essa sua missão educacional, os pais respondem perante a lei divina. Obviamente que os filhos, pelo uso do livre-arbítrio, terão também a sua parte de comprometimento com a lei divina. Mas os pais não serão eximidos disso. Porque nós sabemos que muitos pais, infelizmente, descuram, abrem mão de realizar a verdadeira educação para os seus filhos, que é, como nos apresenta Allan Kardec, a educação moral. E é neste ponto que nós precisamos nos deter para compreender a visão do Espiritismo sobre a educação moral. Estamos lembrando que muitas vezes somos desrespeitados pelos mais novos, crianças mesmo, que não estão nem aí conosco, passam por cima, literalmente, nos atropelam, respondem e usam a tal da liberdade, a tal da autonomia para respaldar o que fazem, como fazem, do jeito que fazem e quando querem fazer. Mas nós temos que lembrar que a autonomia tem por limite a autonomia do outro. Que a liberdade de ação não se confunde com a libertinagem sem responsabilidade. Nós precisamos compreender que a liberdade também possui limites. Como vamos descobrir esses limites? É muito fácil, porque nós temos a regra, e a regra está conosco há mais de 2000 anos. Essa regra foi ensinada pelo maior educador da humanidade, Jesus. E ele nos disse que somente devemos fazer ao outro
o que desejamos que o outro nos faça. Nós chamamos essa regra de regra de ouro da educação. É a base fundamental da educação, porque aplicando essa regra, nós vamos aprender a respeitar o outro tanto quanto queremos que o outro nos respeite. E, portanto, precisamos respeitar os outros, acabamos de entender que não pode haver essa liberdade sem limites, porque liberdade sem limites atropelará o outro, e o outro automaticamente nos atropela. A educação moral vai exatamente trabalhar isso: respeito ao outro, limites dentro da convivência com o outro. E aí nós vamos começar a realizar aprendizados importantíssimos, mas que estão atualmente em segundo plano. Que aprendizados são esses? Colocar em prática a fraternidade, a solidariedade, a caridade. Porque nós precisamos combater na raiz o egoísmo e o orgulho, que, segundo os espíritos superiores, são as duas grandes chagas morais da humanidade e base de todos os vícios morais, base de todas as paixões desenfreadas. E é nesse combate que precisamos focar através da educação. Então, combater para destruir o egoísmo e o orgulho. Egoísmo e orgulho é que fomentam aqui na humanidade o preconceito, a discriminação, o radicalismo. Tudo está ligado lá na raiz, tanto ao egoísmo quanto ao orgulho. E, portanto, o que o Espiritismo nos solicita é que possamos trabalhar dentro disso. E Kardec, então, nos apresenta como fazer isso. Essa apresentação dele está no comentário à questão 685A do Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec nos diz que, primeiro, a educação moral deve combater as más tendências que o espírito está trazendo. E, neste caso, ele está se referindo às más tendências de caráter que esse espírito está trazendo. Precisamos fazer todo o esforço para combater essas más tendências. Mas não se faz esse combate com sermões. Não se faz esse combate com leitura de livros moralizantes. Não. Esse combate deve ser feito através do exemplo do educador. Porque se o educador não tem autoridade moral, educação moral e combater as más tendências dos seus educandos, sejam eles seus filhos, seus evangelizandos, seus netos, seus alunos na escola, ele não vai conseguir. Então, o educador precisa se educar. Precisa trabalhar isso com ele mesmo. Porque todos nós possuímos más tendências. Claro que cada um, por ser uma individualidade, realizando o seu progresso, cada um está num patamar, cada um está num determinado degrau evolutivo. Por isso somos diferentes. Mas como todos estamos reencarnados neste planeta Terra, mundo de expiações e provas, isso significa que todos nós temos imperfeições. Que todos nós ainda carregamos determinadas más tendências nos mais diversos campos da vida humana. Então, eu tenho que começar a aplicar a educação moral em mim mesmo, comigo mesmo, para poder trabalhar essa educação moral com a nova geração, com as crianças, para que elas aprendam
E nós temos alguns combinados, algumas regras que podem ser perfeitamente trabalhadas e desenvolvidas no lar, no seio da família. Por exemplo, e nós fazemos muito isso com as crianças aqui em nossa família, quando estão na nossa casa. Quem bagunça é quem arruma. Regra muito simples e que nós exigimos a aplicação. Ou seja, a criança tem toda a liberdade de brincar. Pode pegar os brinquedos que está trazendo, os brinquedos que temos aqui disponíveis, não tem problema, pode espalhar, brinca disso, brinca daquilo, mas tem que arrumar. Não pode deixar os brinquedos espalhados. E se parou de brincar com determinados brinquedos, porque agora vai brincar com outra coisa, vai desenvolver outra brincadeira, então, primeiro, arruma aqueles brinquedos, devolve para a caixa, devolve para a estante, enfim, onde estava, para poder pegar outros brinquedos e realizar outras brincadeiras. E, no final, terminou o tempo, acabou, tem que ir embora, tem que tomar banho, etc., arruma. Porque a criança, que é esse espírito reencarnado, tem que adquirir bons hábitos. E aí entra novamente Kardec. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ah, mas demora muito para recolher os brinquedos e guardar, e não sabe guardar direito, acaba colocando de qualquer jeito. É melhor deixar como está e depois eu arrumo. Porque eu faço mais rápido, eu sei exatamente como tem que guardar, colocar. Não, os pais não devem fazer isso. Nem os avós, nem os tios. É a criança que tem que aprender a fazer. Você ajuda, colabora, mas não vai fazer por ela, não vai fazer no lugar dela. Porque o verdadeiro educador deve ser um orientador desse processo. Processo em que a criança vai aprender a se responsabilizar pelos brinquedos, vai aprender o que é organização, vai aprender o que é cumprir os seus deveres, que não é pelo fato de ser criança que só tem que brincar. Não, é um espírito reencarnado. Ele tem prazo, vai terminar. Ele vai entrar para a pré-adolescência, adolescência, juventude. E se nós não fizermos a educação lá na infância, o que ele será quando já estiver um jovem? Um jovem que não foi habituado a cumprir com seus deveres, que não foi habituado a ser responsável pelas coisas. Basta olharmos o mundo do jeito que ele está hoje para entendermos as consequências ruins disso. Mas nós não estamos aqui generalizando. O ser humano e do seu comportamento nós não podemos generalizar, porque nós somos individualidades e cada um tem a sua história evolutiva. Então, nós temos mais de 1000 variáveis, milhares ou milhões de variáveis, mas temos também aquilo que é comum, que é presente em todos. E nós percebemos que muitos males que ocorrem na sociedade humana decorrem justamente da falta da aplicação da educação moral na infância. Porque é na infância que esse espírito precisa compreender o que é o bem e o que é o mal. E que o bem só é o bem quando faz bem para todos. E não é isso que nós estamos assistindo, porque nós estamos vendo pessoas que se movimentam através do egoísmo, ou seja, são individualistas. Ou, quando muito, para este ou aquele, ou grupos afins
com o seu pensamento. Mas se o bem só faz bem para alguns, automaticamente está prejudicando outros. E esses outros podem ser muito maior número do que esses que estão sendo beneficiados. Então, na verdade, isso não é o bem, porque o bem deve fazer bem para todos. É isso que nós aprendemos com o Espiritismo, que revive os ensinos do Evangelho. Precisamos trabalhar isso com urgência no seio da família. E nós estamos aqui recordando uma história contada por um educador brasileiro que nada tem a ver com o Espiritismo. Aliás, ele nem é ligado a nenhuma religião, mas ele é muito ético, muito honesto, e ele vem trabalhando através da filosofia justamente a ética do viver. É o Mário Sérgio Cortella. Cortella conta que certa vez o filho dele, que é um jovem, que estava assim, terminando o ensino médio, chegou e disse assim: pai, eu não vou fazer a universidade, eu vou para a faculdade nenhuma. Ele olhou para o filho e disse: ok, tudo bem, mas por quê? Olha só, pai, vê aí o Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, todo esse pessoal aí das Big Techs, nenhum deles tem formação universitária. Então, também não vou para a universidade. Cortella olhou para o filho e disse assim: bem, meu filho, você tem razão em parte, porque, de fato, Zuckerberg, Jobs, Bill Gates, entre outros, mas esses três especificamente, de fato, nenhum deles tem formação universitária. Entretanto, os três entraram para a universidade. Sabe qual? Harvard. Isso mesmo, Universidade de Harvard, considerada uma das melhores do mundo. Mas todos eles, quando estavam fazendo seus cursos na universidade, tiveram uma ideia genial, uma ideia que iria revolucionar a humanidade. E, por amor a essa ideia, para poder se dedicar a essa grande ideia, eles largaram o estudo na universidade e foram ali desenvolver as suas grandes ideias. E, por causa disso, todos eles receberam, na sequência, o reconhecimento superior, porque todos eles se tornaram doutor honoris causa, dado pelas universidades. Então, vem cá, você que está dizendo que não quer entrar para nenhuma faculdade, não quer ir para a universidade, você tem uma grande ideia que vai revolucionar a humanidade? Não tem? Então, você vai sim para a universidade. Você vai sim fazer a sua formação. Agora, se no meio do curso você tiver essa ideia genial, essa grande ideia que vai beneficiar todo mundo, pode largar a faculdade. Pode sair do ensino superior e vá realizar o seu sonho, porque o seu sonho vai beneficiar a humanidade. Mas se você não tiver essa grande ideia, que você tenha, então, a sua formação superior. Então, o filho dele nunca teve essa grande ideia e acabou mesmo se formando. Aliás, hoje trabalha com o pai e desenvolve um trabalho belíssimo dentro da sua área de formação. Então, nós temos que lembrar que estudar, se formar, ter uma profissão, conhecimentos, é muito importante. Mas mais importante do que isso é ter essa visão ética da coletividade humana que o Cortella passou para o seu filho. Você tem que ter uma ideia genial, uma grande ideia. Mas essa ideia tem que ser boa para todo mundo. A ideia que vai beneficiar todo mundo.
Portanto, é a ética do viver, é o pensar na coletividade. Somente a educação moral pode nos trazer isso. Por isso que Kardec, então, nos diz que a educação moral deve combater as más tendências que o espírito está trazendo, fazer a formação de bons hábitos e realizar a formação do caráter. E essa realização acontece através do desenvolvimento das virtudes. Portanto, na educação moral, nós precisamos focar em desenvolver a humildade, a bondade, a caridade, a fraternidade, a solidariedade e assim por diante. A única maneira de conseguirmos estabelecer aqui na Terra a justiça e a paz. Lembrando que os espíritos superiores nos dizem que nós aqui na Terra, nesta humanidade, nós ainda não formamos uma civilização. Nós não somos ainda uma civilização. Nós somos apenas e tão somente uma sociedade intelectualmente mais avançada. Mas estamos muito longe de ser uma civilização. Por quê? Porque numa verdadeira civilização, ninguém deve morrer de fome. Numa verdadeira civilização, os ensinos morais de Jesus têm que estar plenamente colocados em ação. E é óbvio que nós estamos muito longe disso. Basta olhar o que tem acontecido na nossa humanidade. A correção disso está na educação. E precisamos entender que essa educação é a educação moral. Ela tem um grande peso no trabalho que os pais devem realizar. Portanto, ela tem que estar presente fortemente na família. Mas isso não exime os professores e a escola, porque não basta ter certificado, não basta acumular conhecimento, não basta ter formação técnica, não. Que adianta tudo isso se seremos materialistas, egoístas, indiferentes, insensíveis? Para muitas autoridades públicas, para muitos grandes empresários, e assim por diante. O que está faltando neles? Sentimento. Eles não estão nem aí com os outros. Eles só estão calculando os lucros. Ganhar e mais ganhar. Isso me recorda, lá na década de 1970, com outros sócios, mantinha uma serralheria. E nessa serralheria, fazíamos, então, portas, janelas, portões, grades e assim por diante. E nós fizemos portões para uma grande empresa distribuidora de café, o café em pó. E, serviço todo terminado, nós fomos fazer uma visita, por solicitação deles, porque havia uma amizade entre os diretores dessa indústria do café com o meu pai, e nós fomos lá. E então, estávamos ali conversando na sala do diretor financeiro, e ele disse assim, que na época, na década de 1970, para quem não sabe, o preço do café era tabelado e controlado pelo governo. Existia o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, hoje não mais existente. E eles disseram assim, nós estamos preparando um dossiê, porque vai ter uma reunião lá em Brasília com o ministro, e nós vamos mostrar para o ministro que está precisando aumentar o preço, né, do café, precisa mudar a tabela, o tabelamento. O meu pai, então, pensou, puxa, mas é mesmo? Os custos estão muito altos. Então, ele olhou para o meu pai e disse assim, é nada, coisa nenhuma, que nós já não sabemos nem mais onde colocar. Então, meu pai, nós já éramos espíritas, meu pai disse assim, mas então, por que vocês estão querendo forçar o governo a subir o preço
do café. Eu disse, porque nós temos que ganhar sempre mais e mais. Não podemos ficar, não, à mercê do governo. Bom, mas vamos lá na tesouraria, quero pagar aí todas as faturas, né? O serviço de vocês ficou muito bom. E ele pegou o telefone e ligou para a tesouraria. E perguntou se o dinheiro já estava entrando. Ele recebeu a resposta positiva e mandou separar lá a quantia para o nosso pagamento. Naquela época, o sistema era muito diferente de hoje. Havia os carros que saíam logo cedo para distribuir o café nas padarias, nos bares, nas lanchonetes, nos restaurantes. E pagava-se diretamente ao motorista do carro, ao entregador. E aí os carros iam voltando, todos os carros eram ocupados com cofres, eles voltavam, entravam dentro da empresa, e ali os cofres eram abertos para que o dinheiro fosse contado. Naquela época, não tinha Pix, não tinha cartão de crédito, não tinha nada dessas coisas. E funcionava muito tudo na base do dinheiro. E aí nós fomos com ele até a tesouraria. E quando entramos, era um salão enorme, cheio de mesas, com funcionários contando dinheiro, pilhas e pilhas de papel moeda. E nós ficamos até assustados. Aí o tesoureiro veio com um pacote. Está aqui, ó, o pagamento deles. Ele falou, pode dar baixa aí nas faturas. Nós demos baixa ali, né, o recebido. Muito obrigado, não sei o quê. E saímos com aquele pacotão cheio de dinheiro. Nós estamos de carro. E eu disse assim para o meu pai, pai, direto para a agência bancária para nós depositarmos isso aqui. Então, o que nós vimos nessa situação? Ele confessou que eles tinham lucro sobre lucro sobre lucro e que queriam ter mais lucro. E o resto não interessava. Se as pessoas podem pagar ou deixam de pagar, se o preço do café vai ficar alto, se não vai ficar alto, como é que é ou deixa de ser, eles estavam olhando só para eles. Ganhar e ganhar e ganhar cada vez mais. E eles eram donos de fazenda, de jatinho particular, e vai por aí afora. Então, nós vemos uma educação que está tornando as pessoas materialistas, egoístas, e ainda pior, insensíveis e indiferentes. Pode reverter esse quadro, e ainda mais quando entendemos a educação moral do ponto de vista do espírito imortal e reencarnado que todos nós somos. Então, esse trabalho, se ele tem um grande comprometimento da família, mas tem também da escola, tem também dos professores. Porque os professores precisam entender que eles não são simplesmente ensinadores de matérias curriculares, de conteúdos dessas disciplinas. Eles devem ser educadores, devem também dar bons exemplos, devem trabalhar a resolução de conflitos, devem trabalhar o respeito ao próximo. Isso tem que estar ali, presente, no trabalho diário, mesmo porque grande parte dos professores são também pais. Professores que são pais, professoras que são mães. Como nós podemos separar uma coisa da outra? Então, a educação moral, ela precisa ser entendida também como educação integral. Família e escola dando-se as mãos, trabalhando em conjunto. E aí nós temos também, em particular, é o Centro Espírita, com o serviço da evangelização da família. Ou seja, começa com a evangelização de bebês, a evangelização das crianças, a evangelização dos jovens, a evangelização dos pais, dos avós, que é a evangelização dos adultos. Por isso, a evangelização da família é uma evangelização total, uma evangelização
integral. Porque precisamos nos ligar ao Evangelho. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo, aprender a perdoar as ofensas, aprender a retribuir o mal com o bem, e que esse bem faça bem para todos. Nós precisamos aprender a fazer aos outros somente o que desejamos que eles nos façam. Tudo isso nós aprendemos com o Evangelho, mas não adianta ter um aprendizado meramente teórico. É preciso colocar esse aprendizado em prática, na vivência cotidiana dos outros, seja presencialmente, seja online. E aí, então, nós vamos nos respeitar, nós vamos nos compreender, nós vamos nos apoiar e olhar para o futuro, porque a educação tem que ter um olhar para o futuro. O futuro da humanidade terrena, enquanto estamos aqui encarnados, mas esse futuro da humanidade terrena para o amanhã reencarnatório. Porque nós vamos voltar, mais cedo ou mais tarde, para o mundo espiritual de onde viemos. E mais cedo ou mais tarde, vamos ter que retornar aqui para a Terra, para o mundo corporal, face às nossas necessidades evolutivas. Então, nós não vamos educar moralmente apenas pensando na nova geração, mas nas novas gerações futuras, onde poderemos estar. Pelas portas da reencarnação. Como espíritas, nós não podemos esquecer disso, que o nosso neto, nossa neta, ou bisneto ou bisneta, eles poderão ser futuramente nossos pais. É da lei divina que isso aconteça. Então, se soubermos dar bons exemplos, se soubermos efetivamente realizar a educação moral, nós teremos uma garantia para uma próxima reencarnação melhor. E encontrarmos a humanidade de uma forma melhor. Uma humanidade mais moralizada, uma humanidade mais espiritualizada. É por isso que nós temos trabalhado bastante no campo da educação, à luz do espiritismo, para mostrarmos também aos dirigentes dos centros espíritas, para mostrarmos aos evangelizadores espíritas que não basta trabalhar o conhecimento do perispírito, da reencarnação, da prece e assim por diante, se esses conhecimentos não estiverem juntos com as vivências de solidariedade e fraternidade. E conclamamos os dirigentes e os evangelizadores a priorizarem no trabalho da evangelização a terceira parte do Livro dos Espíritos, que consagra o estudo às leis morais e o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas lembrando que não é para fazer currículo fechado, já todo formatado, com todos os temas para todas as aulas de evangelização até o final do ano. Não, vamos trabalhar por temas ou por eixos temáticos. Vamos distribuir os alunos, nossos evangelizandos, em ciclos. Vamos trabalhar com eles fazendo projetos de trabalho, projetos de pesquisa. Vamos fazer com eles rodas de conversa. Vamos trabalhar com eles o digital. Mas, acima de tudo, vamos trabalhar para sensibilizar os seus corações. Repetindo, está faltando sentimento. E a educação é que precisa trabalhar esse desenvolvimento. Não é de se espantar o que está acontecendo hoje na humanidade, com tantos males, tantos problemas, quando vemos que a educação moral, a educação do espírito que nós somos, foi deixada de lado, foi largada, não foi mais trabalhada. Muitas famílias não trabalham mais isso, e as escolas, então, nem se falam, porque isso passa muito longe
nas suas coordenadas atuais. Mas sempre é tempo de quebrarmos esse ciclo vicioso, promovendo, então, essa educação moral. Nós temos vários educadores espíritas que vêm trabalhando em torno disso, o José Herculano Pires, a sua filha, Heloísa Pires, a Sandra Borba Pereira, a Lúcia Moisés, a Dalva Silva Souza, Ney Lobo, de tanta saudade, o Walter Oliveira Alves, Adeilson Salles, enfim, porque fatalmente eu vou esquecer alguém, Pedro de Camargo, nosso Vinícius. E em março de 2024, nós lançamos, e estamos à frente, a revista Educação Espírita. Essa revista hoje já está indo para 1.600 assinantes de todo o Brasil e fora do Brasil. A assinatura é gratuita. A revista Educação Espírita, ela é distribuída bimestralmente, ou seja, de 2 em 2 meses, no formato digital, no arquivo PDF, e a pessoa, quando faz o cadastro para assinatura, ela escolhe se quer receber a revista pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou por ambos. Então, ela pode receber a revista tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail. E nós estamos conclamando aos pais, aos avós, aos professores, aos evangelizadores espíritas que se cadastrem para receber a revista Educação Espírita, para colaborarem com a revista, que é aberta a todos, trazendo entrevistas, artigos, projetos educacionais, práticas educativas, enfim, é um universo bem grande que nós estamos tentando entregar a todos os educadores, e é uma equipe de voluntários que está realizando a revista e com o máximo de amor. Não nos faltam educadores espíritas, não nos falta bibliografia, temos aí agora a revista Educação Espírita, para entendermos o espiritismo como doutrina de educação e para compreendermos como aplicar o espiritismo através da educação moral, tanto na família, quanto no centro espírita, quanto na escola. E nós temos certeza que, apesar dos problemas que estamos vivenciando, a nossa terra, no futuro, será, sim, herdada pelos mansos e pacíficos, como anunciou Jesus. Mas temos consciência que isso somente poderá acontecer em tempo mais breve, quando finalmente abraçarmos a educação moral, abraçarmos a educação do espírito reencarnado, começando por nos melhorar, para podermos melhorar os outros. Eram essas as reflexões que tínhamos a trazer, agradecendo por esta oportunidade, desejando a todos muita paz, que Jesus nos abençoe, e vamos ficar aqui ao dispor de vocês agora para a nosso bate-papo, né? Vendo aí, então, os comentários e possíveis perguntas que nos foram direcionadas. Boa noite, tudo bem, Marcos? Eu vou ficar aqui mediando, porque a gente em Florianópolis está tendo alguns raios, algumas intervenções climáticas, e nosso irmãozinho Antônio não está com luz na sua residência. Mas que delícia, que tema! A gente até estava conversando nos bastidores anteriormente, que tema importante, em especial nesse momento. Acho que você tocou em determinadas coisas que são, para mim, importantíssimas, porque a gente se preocupa muito nas terminologias, nos estudos do espiritismo, e falta na gente aquele melhoramento próprio das leis morais, deixada lá no nosso livro dos Espíritos, na nossa Evangelho segundo o Espiritismo, de nós mesmos, como um ato até de autopiedade conosco, que é a irmã da caridade, para que nesse progresso moral nosso, nós possamos ser bons educadores, bons conviventes
da prática do amor do Mestre Jesus. Eu acho que você trouxe isso hoje com mais muito necessitado, a qual a gente está vendo aí calores de 50 graus, que a gente já está respondendo pelos danos de 25 a 30 anos. Então, a gente sabe a responsabilidade que temos hoje nessa missão que é nos dada como mestre, como professores, como chefe, como pais, que não é dada por Cristo, essa missão de educar e, inclusive, a educação moral como a base de sensibilização a ter esse caráter de piedoso, né, de buscar caridade nessa criança, nesse adolescente, e a gente, às vezes, não se preocupa muito com isso. Outro tema que você tocou, que para mim é muito rico, que é esse chamar o educador escolar para também participar desse movimento, porque antigamente a gente até brincadeiras, a gente tinha moral e cívica, a gente tinha, não estou falando de introjectar normas, mas regras de ponte de ouro, como tu trouxe, de não fazer ao teu irmão aquilo que não é, ou você não gostaria que fizesse contigo. E esse caráter entre os procedimentos morais e a prática dessa moral viva, eu acho que hoje está realmente sendo deixado um pouco de lado, e a gente tem sentido um pouco isso, né? A gente precisa de bancos de preferenciais para idoso, enquanto, às vezes, por vezes, a gente vê um adolescente, um jovem, fingindo dormir para não levantar, porque é uma conduta até que seria legal, né? Mas que, infelizmente, poderia ter um caráter de piedade, de empatia para com o outro. Eu amanhã poderei estar idoso, eu amanhã poderei precisar desse assento preferencial. E você tocou muito bem nesses pontos, porque eu acho que essa é a vertente, né? É chamar todos a arregaçar as mangas para a prática do amor de Cristo, nesse crescente desenvolver moral. Temos algumas perguntas que a gente vai estar colocando aqui na tela para ti. A Andréia, que está participando, obrigada, Andréia, obrigada a todos os internautas que estão aí conosco, nos acompanhando, colocando comentários. Muito obrigada pela participação de vocês, que é muito importante. A Andréia traz para a gente uma pergunta, mas se a família não tem educação moral, Marcos, me diz, como educar os filhos? E era isso que... Muito boa pergunta, excelente pergunta, sem dúvida alguma. Claro que, nesse caso, nós teremos que ter o auxílio de terceiros. Tá? É o caso da escola, porque a escola deveria chamar os pais, não para reclamar dos filhos deles, que estão lá como alunos. Não é para isso a reunião de pais. A famosa reunião de pais é quando justamente os professores, que devem ter a postura de educadores, vão sentar com os pais para conversar sobre o projeto pedagógico da escola, o que a escola está procurando fazer no desenvolvimento daquelas crianças e dos jovens, e como os pais podem auxiliar, não apenas cobrando o famoso dever de casa, não, mas entrando nessa conversa sobre a questão comportamental. Então, que é para levar essa questão da educação moral lá para a família, para aquela família que não tem esse compromisso, que, aliás, nem conhece isso. Atualmente, eu estou como uma espécie de assessor, consultor de uma escola, mas deixa eu citá-la aqui, porque era uma escola modelo, uma escola exemplo, né? Que é o Centro Educacional Conhecer, da cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Tá? Em 2016, por exemplo, o Conhecer foi reconhecido pelo Ministério da Educação como uma escola inovadora e criativa do ensino fundamental. Então, nós estamos lá trabalhando com as professoras e estamos trabalhando com os pais também. Então, tem a reunião. E as reuniões de pais são o seguinte, elas são feitas no sistema roda de conversa. Os temas são trazidos pelos pais. Os pais é que dizem para nós o que eles estão precisando, o que eles querem debater, discutir em relação à educação dos seus filhos. Então, eles trazem para nós os problemas que estão enfrentando. E nós, numa visão, claro, não espírita, porque a escola é laica, mas numa visão mais espiritualista, uma visão da educação moral,
nós procuramos, então, trabalhar os temas que são as demandas deles, os interesses deles. Conversam depois conosco, foi muito bom hoje o tema, essa abordagem, e a reunião é mensal, quer dizer, todos os meses nós temos o encontro, que é presencial. Eu não estou em Leopoldina, porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, então eu não posso estar lá sempre, mas aí eu acompanho e participo da reunião online. Então, nós estamos lá sempre interagindo. E os pais são convidados a participar da escola, a estar na escola, a acompanhar o que a escola faz, e com trânsito aberto com os professores. Nós temos colhido frutos maravilhosos, mas maravilhosos, de mães que chegam e dizem assim, olha, eu devia ter conhecido essa escola antes, porque se eu tivesse conhecido essa escola antes, o meu primeiro filho, teria estudado aqui, seria outra pessoa, porque eu vejo o bom resultado agora na minha filha que está aqui. Então, nós reconhecemos que muitas famílias têm problemas, porque os pais atuais não receberam essa educação. Ou seja, você se torna pai, você se torna mãe, você se torna avô e avó, ainda jovem, sem nunca ter tido preparo para isso. Nunca foi trabalhado isso. Não tem curso para isso, a não ser a nível de algumas instituições religiosas, mas no campo da educação, de uma forma geral, nós não temos isso. Aí entra o papel também do centro espírita. Por isso que nós estamos falando de evangelização da família. Precisamos chamar os pais, levar esses pais irresponsáveis lá para o centro espírita, para acompanhar a evangelização, participar da evangelização, ter o seu grupo de discussão da educação à luz da doutrina espírita. Nós temos que mostrar a esses pais que não basta deixar o filho na evangelização e só voltar no horário final da mesma. Não, eles precisam participar, porque aí o conhecimento da doutrina espírita, com as devidas orientações, sempre nesse sistema de roda de conversa, vai fortalecê-los para que eles possam, então, começar a trabalhar no lar a educação moral. É um processo de longo curso, não resta dúvida. Nós não vamos ver os resultados amanhã, mas esse é o caminho. Então, quando a família não tem a educação moral para aplicá-la aos filhos, essa família precisa ser socorrida, seja pelo centro espírita, seja pela escola, pelas instituições religiosas, de uma forma geral, e aí lá na frente nós conseguiremos ter, então, toda uma geração que já não terá esse problema. É incrível ter o comentário, e que bom esse trabalho que você está fazendo, e que seja uma centelha divina e que seja multiplicada. Por quê? A gente sabe, né, Marcos, que hoje há um distanciamento da escola, sociedade e família. A gente paga uma escola ou bota numa escola pública, como a gente estava conversando, e hoje há um desprendimento. Acha que lá só é para educação das ciências exatas ou humanas, mas não se toca nessa casa moral. E aí você faz esse tripé que eu achei fantástico, que é essa evangelização dos pais junto com esses filhos, essa participação desses pais com esse professor, porque isso também cria uma aproximação e um diálogo mais franco, no sentido de perceber as nossas falhas, as nossas necessidades, como você bem diz, e que seja esse modelo que nem pólen, né? Plantado aí, porque a gente vê cada dia mais que os pais, antes de educar os filhos, os pais estão precisando ser educados, e essa pergunta da Andréia veio a calhar. Muito obrigada, Andréia. A próxima agora veio do... A Andréia pede se haveria possibilidade, tá, Marcos, de você fazer indicação de alguns livros para a evangelização dos valores e das virtudes, bem como também, vão colocar aí, ela pede aonde se inscreve o cadastro dessa revista que você colocou, que traz algumas diretrizes de evangelização
que você disse que é gratuita. Se tu puder dar essas duas orientações, e aí eu peço que a pergunta da Andréia, todos que estão aqui nos assistindo, também se aproveite agora das dicas, tanto dos livros e como cadastrar para acesso a essa revista. Passo para você, Marcos. Bom, vamos começar, então, com as indicações bibliográficas, né? Indicação dos livros. Eu vou lembrar aqui alguns livros. O primeiro que eu vou lembrar é o livro Educação do Espírito. Então, o nome do livro, Educação do Espírito. O autor é o Walter Oliveira Alves. Então, o livro Educação do Espírito, autor Walter Oliveira Alves. Vou lembrar aqui também o livro da Sandra Borba Pereira. Então, a autora é a Sandra Borba Pereira, que é o Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Então, o nome do livro, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Vou lembrar aqui também uma outra autora espírita, ela tem vários livros publicados, que é a Lúcia Moisés. Da Lúcia Moisés, eu vou destacar a obra A Evangelização Mudando Vidas. Então, Lúcia Moisés e o livro A Evangelização Mudando Vidas. De minha autoria, eu vou destacar o livro Educando o Espírito. Então, Educando o Espírito, autoria de Marcos Demário. Então, é uma bibliografia básica. Não, eu tenho que citar mais 2 livros, não posso deixar de falar. Tenho que citar também o nosso querido Pedro de Camargo, com o seu livro O Mestre na Educação. Essa é uma obra importantíssima. Então, de Pedro de Camargo, O Mestre na Educação. E, para fechar, vamos trazer Herculano Pires. Herculano Pires nos deixou o livro Pedagogia Espírita. Então, Herculano Pires, o nome do livro, Pedagogia Espírita. Ao lançar esses autores na internet, no Google, na busca, vocês vão descobrir que eles têm outras obras. O Walter Oliveira Alves, por exemplo, tem vários livros voltados para a família e a evangelização espírita. Mas aí agora é o trabalho de pesquisa, né? De todo mundo. Bom, em relação à revista Educação Espírita. Bom, para fazer o cadastro, o caminho é o seguinte, é um link, tá? Então, o famoso www, né? Hoje em dia não precisa mais digitar isso. Então, você, aí no seu celular, no seu computador, no seu navegador, você vai digitar bit, ou seja, bit, tudo minúsculo, tá? Tudo minúsculo. bit.ly, L-Y. Então, bit.ly, traço, então, bit.ly, traço, e aí você vai digitar revista.educacau.espírita, porque não tem acento, tá, gente? Não pode colocar nenhum tipo de acento na internet. Então, bit.ly, com Y, barra revista.educacau.espírita. Vai abrir, então, o formulário de cadastro para fazer a assinatura da revista. E lembrando que a revista é gratuita. Nós já estamos no número 7, que acabou de sair, o bimestre março-abril. Quem quiser pode solicitar desde a número 1, que nós enviamos também sem nenhum problema. Então, esse é o caminho para fazer o cadastro da revista Educação Espírita. Bom, eu já peguei cola, anotei aqui. Então, se de repente tiverem alguma dúvida, a gente repete. São 6 livros de indicação para evangelização. Eu vou só tomar a liberdade de estar fazendo, ver se minha lista está certa, tá, Marcos? Tá bom. Livro Educação do Espírito, de Walter Oliveira Alves. O segundo livro que você indicou são Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, de Sandra Borba Pereira. Isso. A terceira indicação, A Evangelização
A Evangelização Mudando Vidas, de Lúcia Moisés. O quarto livro é do nosso ilustre palestrante, que inclusive tem 39 obras publicadas, que é Marcos Demário, Educando o Espírito. E a quinta é de Pedro de Camargo, que é O Mestre na Educação. E o sexto é Herculano Pires, Pedagogia Espírita. E para se inscrever na revista, os www a gente já sabe, mas é BID de Brasil, de instrução e de dedo. Não, é T. É B-I-D-T. T. Ah, tá. Então tá vendo que hoje a minha cola foi bom. É TID, né? BID. Então é T de telhado, I de instrução e D de dado. Ponto L de luz, Y de Ivone, né, com a escrita com Y, a barra revista, ponto educacau, ponto espírita. É isso? É isso. Gratidão. Pode passar para o próximo aqui. A TV Secal nos pergunta o seguinte, Marcos. A educação moral é a forma de promover a fraternidade e a sensibilidade para as questões da humanidade? É bacana porque tu passou muito por esse tema, então já dá para tu responder com facilidade. Nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso, porque é exatamente a proposta do Espiritismo. Somente a educação moral pode transformar a humanidade. Somente a educação moral pode combater, destruir, né, como está lá na questão 917, somente ela pode destruir o egoísmo e o orgulho, que são justamente contrários à fraternidade e à sensibilidade. Então, não há nenhuma dúvida para nós espíritas que a educação moral é, sim, como está colocado na pergunta, a forma de promover a fraternidade e a sensibilidade. E que, com o tempo, nós vamos, então, resolver essas questões que hoje perturbam a humanidade. Marcos, sabe o que eu fiquei pensando quando você falou do processo da sociedade civilizada? A gente só teria ela onde não existisse mais fome, onde não existisse mais desigualdade, onde essa sensibilidade, essa fraternidade, ela tivesse emanada da nossa vida, da gente olhar para o próximo como a gente quer, que a gente quer que o outro nos veja. E eu vejo você com tanto entusiasmo, e eu digo para você, minha pergunta para você é assim, a gente sabe que tem aí um tempo pela frente, mas a gente vive numa sociedade muito apática. E hoje, até como alguns comentários do nosso chat, e você também falou na tua fala, muito materialista. Como você vê um educador, um escritor, um proliferador dessa vontade hoje, com um trabalho lindo que você está fazendo aí com esse grupo nessa escola modelo? Como você vê, diante desse antagonismo que você diz que as duas chagas, né, o egoísmo, o orgulho, contrapõe totalmente a prática da boa educação moral, da fraternidade, do olhar ao próximo? Como você vê isso? Você está numa escola modelo, e como é que você vê essa possibilidade? E você indicou aí 6 obras que talvez também estejam preocupadas com essa evangelização, com essa educação moral, como ponte de transformação e progresso para essa sociedade dita civilizada. André, o espírita tem que ser, na raiz, um esperançoso. Porque nós temos que olhar para o futuro. Nós sabemos da existência da vida futura. Nós sabemos que a lei da reencarnação vai nos modificando, vai nos transformando, porque é da lei divina que cheguemos um dia à perfeição. Por isso, nós não podemos perder nunca a esperança, apesar de todos os percalços, de todos os problemas, de uma indiferença gigantesca que ainda existe quando se fala aqui de humanização, espiritualização, moralização. Nós sabemos disso e enfrentamos pedreiras, nós enfrentamos problemas
enormes nessa área, tanto com pais quanto com professores e assim por diante. Entretanto, nós também sabemos que somos semeadores. É a parábola de Jesus. O semeador saiu a semear. O que nos interessa é semear. Então, a terra do coração que está recebendo a semente, essa terra está endurecida. Mas tudo bem, porque a semente vai ficar lá. Ela vai ficar. E uma hora qualquer, se não for pelo amor, será pela dor, esse coração vai permitir que a semente germine. Então, nós temos que continuar a semear. Eu tenho, pelo menos, já estou aí fazendo 50 anos já nessa área de palestrar e de trabalhar no campo da educação, e já recebi muitas negativas, muito tapinha nas costas, mas nada aconteceu, na verdade. Mas temos também visto por este Brasil projetos muito bons, maravilhosos, fora do meio espírita e também dentro do movimento espírita. É que, muitas vezes, as mídias nos levam a ver só o lado negativo da vida, só o lado negativo da humanidade. Acontece, por exemplo, um assassinato, que obviamente tem que nos comover, e a mídia explora isso durante uma semana, 10 dias, 2 semanas, como se nada mais estivesse acontecendo no mundo e que todo mundo estivesse perdido. Isso não é verdade. Este programa que está indo no ar agora está promovendo o bem. Só que ele não está nas grandes mídias que não falam da existência disso. Então, com esse olhar que o Espiritismo nos dá, nós temos que ser otimistas, esperançosos, semeadores e continuarmos a trabalhar o tempo todo. Como diz o Divaldo Franco, quando um jornalista perguntou para ele: mas, seu Divaldo, o senhor que já está com mais de 80 anos, cheios de problemas de saúde e tal, o senhor está sempre sorrindo, o senhor está sempre alegre, está sempre atendendo, como isso é possível? Qual foi a resposta do Divaldo? Ora, meu irmão, eu aprendi isso com a doutrina espírita. O espiritismo me ensina a ser feliz. Os problemas existem para todo mundo, mas eles vão passar. Eles vão passar. Porque muitos desses problemas são materiais. A matéria vai ficar. Eu sou espírito. Eu vou desencarnar, vou retornar ao mundo espiritual. E eu sou mais feliz ainda, porque sei que quando retornar ao mundo espiritual, já vou ter o meu cantinho lá para continuar a trabalhar. Porque o negócio é esse. Sempre visando o futuro melhor. Nós estamos falando muito de momento de transição, né? A transição planetária. É verdade. Porque nós estamos trabalhando para sairmos deste mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina muitas vezes, para o mundo de regeneração, onde o bem vai predominar. Claro que alguém pode estar ouvindo isso aqui agora e falar: mas ele é muito utópico, é sonhador demais, essa humanidade está perdida. Não, não está, não. O que rege a humanidade é a lei divina de evolução, a lei divina de progresso. Ora, se eu não acreditar nisso, então eu sou um falso espírita. Então, procuro ser um verdadeiro espírita, e como dizia o grande educador brasileiro Rubem Alves, nós temos que ser eternamente esperançosos. Mas o esperançoso não fica esperando, ele faz acontecer. Ele trabalha para que isso aconteça, e é o que nós estamos fazendo, e pedindo que todo mundo tenha essa visão e também faça a sua parte. É divino. Eu cutuquei porque eu acho que era isso, era esse combustível que eu queria que você deixasse, era essa centelha que o Espiritismo nos dá, sim, que é essa certeza de que é uma contínua escola que nós estamos, aqui ou lá, a gente vai continuar fazendo esses estudos e fazendo essas transformações, recebendo bom amparo, porque deve ter muito pedagogo, evangelizador que está nos apoiando, e eu acredito demais. Então, a minha pergunta foi muito isso, e aquilo que você falou, né? Que eu acho que a sociedade só vai estar, o homem procede o bem quando o bem para todos, né? Quando o bem seja para todos. E eu vislumbro isso porque eu acredito que, mesmo por vezes, o mal
às vezes ainda existindo e sobrepondo aparentemente o bem, eu ainda acredito que somos melhores do que piores. Então, obrigada imensamente, Marcos, por essa combustão que num domingo desse, iniciando a semana, a gente leve e que sejamos, todos que estão nos ouvindo, que vão ouvir essa palestra posteriori, que tenhamos esse entusiasmo de começar, de ter uma motivação de ação, né, para que a gente possa estar fazendo dentro do nosso ambiente, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. E aqueles eu convido que são educadores, aceite o convite do Marcos Demário para que a gente possa estar retomando essa educação moral também nas nossas escolas, além dos conhecimentos científicos, matemáticos, físicos e químicos, né? Muito obrigada, Marcos, pela tua participação. Não temos mais perguntas. Aqui eu só peço, e já convido a vocês, e aproveito para convidar os meus irmãos para, na semana que vem, no próximo domingo, o Secal está trazendo para a gente uma pergunta: doença é inevitável? E quem vai nos abordar esse tema é o nosso irmão Manuel Prudêncio, que vai estar nos dando aí essa resposta que, por vezes, a gente tem essa dúvida, né? Se a doença é inevitável. E um tema também bastante vivácio dentro dos nossos questionamentos. Quando a gente passa pelas nossas atribulações, a gente fica com essa dúvida, né? Então, convido a vocês a estarem conosco. Aqui eu deixo o meu enorme agradecimento a todos os internautas que nos acompanharam aqui nesse momento, com perguntas, participação, com comentários. Tem vários comentários, Marcos, de agradecimento, pessoas que nunca tinham entrado, que adoraram a tua abordagem, a tua palestra. E aqui eu passo para você, para que você faça uma exposição, um fechamento do teu trabalho, e peço a você, se for possível, fazer e realizar a nossa prece final. E aqui eu deixo carinhoso beijo e abraço e gratidão a todos que nos acompanharam até agora e que estão conosco nesse domingo com um tema tão bacana trazido pelo nosso irmão Marcos Demário. Muita gratidão, Marcos, pela tua participação, e passo a palavra para você. Eu que agradeço a você, André, e a todos da TV Secal e todos que estão colaborando com esta transmissão. E só quero dizer que nós não podemos perder a esperança. Jesus, nosso Mestre, está conosco. Deus está conosco. Nós somos espíritas e acreditamos na imortalidade da alma e no seu progresso. E acreditamos que é a educação, desse ponto de vista moral e espiritual, que haverá, pouco a pouco, grande regeneração da humanidade. E se o mal, ele existe, e ele aí está, o bem também existe. E como nos lembram os benfeitores espirituais da humanidade, nós, que já estamos no bem, precisamos deixar a timidez de lado para fazermos a nossa parte, primeiramente para equilibrar o bem com o mal, e na sequência começarmos a superar o mal para que o bem possa realmente implantar uma nova era nesta humanidade. E que todos nós, que temos uma criança e um jovem sob a nossa responsabilidade, possamos entender a importância de educar a partir da nossa própria educação, porque, verdadeiramente, somente educa quem se educa. Vamos, então, neste momento, agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por esta bendita oportunidade que tivemos de estarmos juntos, fazendo reflexões em torno da educação à luz do Espiritismo, esta abençoada doutrina que ilumina os nossos caminhos nesta vida terrena. E aproveitamos, Senhor, para rogar por toda a nossa humanidade, que ainda passa por momentos delicados, em que muitas pessoas estão pensando apenas em si mesmas, em que muitas outras pessoas estão com pensamentos beligerantes, mas nós sabemos que o bem e o amor serão os vencedores, apesar
de ainda procurarmos a dor e o sofrimento. Mas que possamos, através desse trabalho, do amor ao próximo e da caridade, estabelecermos essa nova era, essa era de fraternidade e de solidariedade. Que cada um de nós possa ser um foco de luz, onde se encontra a luz da verdade imortal da vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe nossos familiares, nossos amigos, a todos os que estão em sofrimento e também aos que estão semeando o bem por este mundo. E despede-nos, envolvidos em vibrações de paz e de amor. Assim seja. Gratidão pela tua participação, Marcos, e a todos que estão aqui conosco. Um abraço a todos.